Galera, hoje é dia das crianças, uhul! E eu resolvi aqui fazer uma sessão nostalgia, ou melhor, não só uma sessão nostalgia, mas também um clamor, um pedido para que a gente resgate 5 publicações infantis feitas no Brasil e que marcaram a memória de muita gente. E quando eu digo resgatar essas edições, não é para que elas saiam de novo em formato mensal, lombada canoa, porque o mercado é outro, as crianças são outras. A ideia é ver essas histórias sendo recuperadas como edições históricas, tipo agora como o Pipoca e Nanquim está fazendo com o Horácio do Maurício de Souza. Eu usei como critério aqui publicações que saíram há mais de 20 anos e sim, tem muito de memória afetiva da minha parte aqui. O site Guia dos Quadrinhos foi essencial para eu poder fazer esse vídeo aqui. Essa listinha aqui de 5 publicações é organizada por ordem de importância, mas é bastante subjetivo, então obviamente é bem provável que você que esteja vendo vai dizer: ah, eu acho que esse merecia sair mais do que aquele, etc, etc. E já de antemão eu peço que vocês digam aí nos comentários quais gibis infantis que marcaram a infância de vocês e que eu não estou falando aqui nessa listinha. Vamos começar. Em quinto lugar está a revista do Chaves e Chapolin, mas que também tinha a revista Chapolin e Chaves. Essa revista saiu pela editora Globo e eu não consegui dados muito precisos de quem eram os artistas que a faziam. E o Kim Trussell disse para mim que artistas como Eduardo Vetilo e Sérgio Morettini chegaram a trabalhar na Chaves e Chapolin. Como era bastante comum nas revistas infantis da época, você tinha o título principal, mas essas histórias eram meio que disseminadas em outras revistas da editora. Então a editora Globo tinha a Chaves e Chapolin, que foi a sua edição mais longeva, ela durou 32 números, de 1990 a 1993, rendeu um almanaque, e também teve a Chapolin e Chaves, essa de vida mais curtinha, com 15 números, de 1991 a 1992. Algumas histórias também saíram na revista Gibizinho, que era uma outra revista que saía várias histórias, inclusive Turma da Mônica, principalmente Turma da Mônica. A lembrança que eu tenho é que elas não eram brilhantes, não eram histórias em quadrinhos assim que você diga: meu Deus, que joia rara que nós fizemos e esquecemos. Porém, como existe todo um mercado de nostalgia envolvendo Chaves e Chapolin, dava para aproveitar isso e fazer justiça inclusive com esses artistas que na época saíram sequer creditados. E uma coisa eu preciso dizer, o desenho é bastante carismático, tem uma identidade, a gente consegue reconhecer os personagens da série, então vale a pena dar uma conferida nesse trabalho. Quarto da lista, vamos lá? Os quadrinhos dos Trapalhões, mas falo aqui da segunda fase. A primeira fase dos quadrinhos dos Trapalhões foi pela editora Block e durou de 76 a 87, e ela era um pouco mais adulta, o que refletia também o que eram os Trapalhões mais naquela época. Quem é mais velho vai lembrar. Só que na mesma medida em que os Trapalhões na TV começavam a se infantilizar, os quadrinhos resolveram ir nessa mesma linha. Então surge na editora Abril, entre 1988 e 93, uma série de novas revistas dos Trapalhões, só que dessa vez com os Trapalhões crianças. O desenho dos personagens é do César Sandoval, um nome que vai voltar nesse vídeo ainda, e outras pessoas que trabalharam nesses quadrinhos foi o Watson Portela, também nos desenhos, e Marcelo Cassaro no roteiro. Foi uma porrada de publicação, é difícil até de mapear tudo, ser até numa mini revista Danone, que vinha com o Danoninho. Da minha lembrança, o que era mais marcante desse período aí dos quadrinhos dos Trapalhões eram as paródias. Tinham paródias de todos os tipos de filme, o Didi Cop, o de Indiana Jones. Eles aproveitavam tudo que estava passando no cinema e faziam piadas muito boas, pelo menos a lembrança que eu tenho é que eram piadas muito boas. E o design que o César Sandoval criou para os Trapalhões ficou muito legal, ficou interessante eles crianças, ficaram personagens bastante simpáticos. E já que eu falei de César Sandoval, vamos aqui pro terceiro do nosso top 5. A Turma do Arrepio, que apesar de eu ter botado em terceiro lugar, por memória afetiva, para mim, com certeza está em primeiro. Eu adorava a Turma do Arrepio, eu adorava. Eu não fiz grandes apresentações antes quando eu falei de Chaves e Chapolin e de Os Trapalhões, porque são personagens que basicamente todo mundo conhece. Já a Turma do Arrepio, muita gente não lembra mais, ou na época que saía mesmo não teve contato com a revista. E é um quadrinho que tem um charme a mais porque não era baseado numa série de TV, ao contrário das duas que eu já falei. A Turma do Arrepio, que também é criada pelo César Sandoval, é marcado pelos personagens Sten, que é um Frankenstein, Lube, que é um lobisomem, Tutti, que é uma múmia, Drake, que é um vampiro, Medea, que é uma bruxinha, e Belfredo, que é um morcego muito ranzinza. Também tenho dificuldades para mapear os artistas que passaram por essa revista, consegui alguns nomes, como Gustavo Machado nos desenhos e eventualmente nos roteiros Gerson Luiz Borlotti Teixeira. A Turma do Arrepio saiu originalmente pela editora Globo entre 1989 e 1993 e teve 43 números. E teve também um almanaque só. Algumas histórias saíram também na Gibizinho, a mesma aquela que saiu Histórias do Chaves e uma porrada de histórias da Turma da Mônica, e chegou a ter uma sobrevida entre 2009 e 2010, saindo apenas 10 números pela editora As Américas. Talvez o que a galera mais velha vai lembrar vai ser da série que saiu pela Rede Manchete, da Turma do Arrepio. Essa série é originalmente de 1995 e muitos coroas como eu têm uma saudade enorme dela. Tem algumas capas, pessoal, da Turma do Arrepio
que eu olho e eu me emociono, de verdade, porque vem muita coisa junto. Era uma fase muito feliz da minha vida, era um momento muito especial, então é difícil eu falar para vocês com qualquer objetividade, mas a lembrança que eu tenho é que essa brincadeira com elementos góticos funcionava muito bem. Era uma espécie de Família Addams para crianças. O mórbido, o grotesco, o bizarro funcionavam muito bem com essa leveza infantil, com essa graça, com esse deboche. Algo semelhante ao Penadinho da Turma da Mônica. A diferença é que o Penadinho, querendo ou não, é uma história que concentra muito só nele, né, no protagonista, apesar de ele ter todo ali um elenco de coadjuvantes, enquanto que a Turma do Arrepio, a graça era ver aqueles amigos mesmo, a interação entre eles. Então isso fazia da revista bastante especial. E eu só digo uma coisa, se alguma editora republicar tudo da Turma do Arrepio, fazer uma edição especial, etc., cara, eu ia querer ver isso, com certeza, eu ia comprar. Feliz. Em segundo lugar da lista, então, agora, vamos lá. Pererê de Ziraldo. Esse, sim, nem é do meu tempo, tá? Não sou tão velho assim. Pererê, como o nome já diz, é um saci. E ele tem todo um elenco de coadjuvantes muito ricos, baseados nos folclores e lendas do Brasil, e que, portanto, só por isso já vale muito a pena dar uma conferida. Porém, há no Pererê o estilo do Ziraldo, que é algo muito especial. Quem conhece o trabalho do Ziraldo sabe, tu vê de longe, assim, pô, isso aqui é desenhado pelo Ziraldo, tem uma coisa muito autoral. Pererê foi publicado originalmente entre 1960 e 1964 e foi interrompido porque o Brasil entrou numa ditadura. Ele saiu pela editora O Cruzeiro e teve 43 números. Depois ele chegou a ter uma sobrevida pela editora Abril entre 75 e 76, mas não vendeu tanto quanto a editora queria e morreu ali ficando só com 10 edições. O Pererê tem uma importância enorme porque, ao que tudo indica, foi a primeira revista em quadrinhos colorida do Brasil, e ele na época representava muito um Brasil que não existe mais, uma visão bastante otimista para vários setores da sociedade brasileira. Havia essa busca, esse sentimento de encontro com as raízes do Brasil, e isso era algo muito celebrado artisticamente e politicamente. Você consegue ter uma dimensão do impacto cultural do Pererê quando você vê textos da época que falavam assim: duas grandes potências de quadrinhos surgem no Brasil, uma é Maurício de Souza, a outra é Ziraldo. E havia, sim, a crença que a gente ia ter essas duas escolas correndo no Brasil, como, sei lá, aconteceu na Bélgica com Bruxelas e Marcinelli, com Spirou e Tintin, ou mesmo nos Estados Unidos, com DC e Marvel, enfim, o que acabou não acontecendo e ficou só Maurício de Souza mesmo. E repito, não aconteceu porque no meio do caminho houve um golpe de Estado, sempre é bom lembrar. Então, por tudo isso que eu falei, resgatar Pererê é muito, muito importante. E em primeiríssimo lugar, e vai dar treta esse negócio que eu vou falar agora, Turma da Mônica, pelo José Márcio Nicolosi. Nicolosi começou a trabalhar com Maurício de Souza em 74, quando ele tinha apenas 16 anos, e ficou até 1984. E nesse período de 10 anos ele desenhou algumas das histórias que, na minha opinião, são as mais belas histórias já feitas da Turma da Mônica. O Nicolosi dá muito crédito ao arte finalista Alvin Lacerda Filho, que para ele era quem também fazia muito com que essas artes ficassem tão bonitas, tão deslumbrantes. E era um momento em que ainda não havia essa padronização tão forte no estilo da Turma da Mônica, que hoje é essa coisa que vocês olham e tudo parece ser feito por um computador, sei lá. E vamos ser francos, sem querer desmerecer os artistas que trabalham na MSP, que hoje há um controle ali que faz com que os desenhos fiquem todos iguais. O trabalho do Nicolosi, portanto, não só é belo, como também é o registro de uma época onde a Maurício de Souza Produções era outra coisa. E era outra coisa também porque não creditava os seus artistas. A gente não sabia quem era Nicolosi, não estava escrito ali desenhos de José Márcio Nicolosi e tal. E talvez esse seja um dos motivos pelo qual esse material não seja publicado, por isso que nós não temos uma biblioteca histórica José Márcio Nicolosi. Afinal, republicar esse material agora, tendo que dar crédito para todas as pessoas que trabalharam nele, também vai provavelmente fazer com que haja novos acordos referentes à remuneração e, enfim, acho que o jurídico da Maurício de Souza Produções me parece bastante ativo, bastante eficiente, eu acho que eles podem dar um jeito nisso. E, sinceramente, eu quero fazer aqui um apelo público, tá? Sério mesmo. Maurício de Souza, a sua pessoa mesmo e as pessoas que trabalham com você, galera, olha só, vamos entender um negócio. Não adianta vocês somente posarem de gentis e fofinhos ao lado de youtubers, influenciadores, crianças, quando vocês não se responsabilizam pela memória do quadrinho brasileiro. Isso é muito, muito sério. A Maurício de Souza Produções cometia uma das práticas mais vis do mercado de quadrinhos, que é você não creditar artistas, e sim, muitos também faziam, mas isso não faz dessa prática ser menos vil. E hoje uma série de editoras estão voltando atrás, algumas de maneira mais exitosa, outras menos, mas estão relançando esses materiais, dando crédito para aqueles artistas que lá atrás ninguém tinha dado crédito. E sim, quando essas editoras são mais justas, fazendo um novo acordo ali, de modo que esses artistas ou os herdeiros desses artistas ganhem algum dinheiro com essas republicações. Repito, essa é uma questão de justiça histórica e é um dever para com a memória do quadrinho brasileiro. Eu deixo aqui meu apelo público para que Maurício de Souza, que é uma figura tão importante para o quadrinho brasileiro, que já está com uma certa idade, que ele não encerre a sua trajetória
sem ter resolvido isso, para que ele não deixe essa ponta solta, que isso vai ficar muito feio para a biografia dele. A Maurício de Souza Produções ainda tem um enorme passado pela frente, e ela vai ter que resolver. E eu sou um canalzinho pequeno, sem grande impacto, mas isso é um começo de um movimento, que não começa por mim, mas a gente já está falando disso há tempos, mas isso está tomando proporção e vai crescer cada vez mais. Caso vocês queiram saber mais sobre José Márcio Nicolosi, tem uma entrevista maravilhosa dele para o site Raio Laser, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa entrevista, e me ajudem a fortalecer esse apelo para que tenhamos uma biblioteca histórica Nicolosi, assim como existe a biblioteca histórica Kaulbach. Se a Disney fez isso, por que a Maurício de Souza Produções não pode fazer? É isso aí, pessoal, digam aí revistinhas que eu não falei, que marcaram a infância de vocês, e como sempre eu peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, e se você quiser ser apoiador do canal, a gente tem uma campanha de financiamento recorrente, que com um pouquinho você já nos ajuda muito e que tem recompensas bem legais. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. E segue a gente também lá no Instagram, @canessarjeta. Valeu, galera!